Teu passado, ele não é um peso, ele é uma chave. A chave que poucos descobrem como usá-la. Talvez o que mais te machucou, ele pode ser exatamente aquilo que vai te levar ao teu propósito. Você já pensou nisso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu quero te mostrar que a sua dor, ela pode ser exatamente a ponte poderosíssima que Deus vai usar para levar você ao seu propósito e à sua missão. Traumas, rejeições, perdas, fracasso, tudo isso são cicatrizes que a vida nos traz. Somos seres humanos que se relacionam entre si, porém a gente vive cada um no nosso mundo e nós vivemos algo dentro da nossa cabeça que outras pessoas vivem outro algo na cabeça. Então, quando esses dois mundos se encontram, mais o mundo que é real acaba tendo um conflito. Chateado com alguém, ou a gente briga com alguém, discute com alguém, ou perde uma pessoa amada, e tudo isso se transforma numa dor dentro da gente. Isso são cicatrizes, e todas as pessoas vivem algumas dessas cicatrizes. E o que você tem carregado em silêncio, que se hoje na mão de Deus poderia se tornar uma missão? E no fim, eu tenho a certeza que esse vídeo vai mudar a forma que você enxerga a sua dor. O mais interessante é que muitas delas conseguem olhar de uma outra lente todas essas dores. E todas essas dores transformam em oportunidade para algumas pessoas. Só que hoje a gente vai entender como, se a gente colocar Deus nessa parada, a gente vai conseguir olhar com outro olhar. Eu vou te mostrar 3 formas que você vai transformar a sua dor em oportunidade. Mas antes eu preciso que você entenda uma história. Talvez você já tenha ouvido a história do José do Egito, mas eu quero ler para você. Vou só pegar minha Bíblia e já volto. Se a gente pegar Gênesis 41, versículo 14, a gente vai encontrar o quê? O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Quer dizer, ele estava na prisão. Ele foi imediatamente tirado da prisão. Vamos continuar. Ele se barbeou, trocou de roupa e se apresentou-se diante do faraó. Quer dizer, ele estava na prisão, foi chamado pelo rei da maior potência que existia naquele tempo. Era como se fosse os Estados Unidos ou a China hoje, uma das maiores potências. Ele saiu da prisão e foi falar com o rei. Por quê? Porque ele já vinha trabalhando as suas dores. Dentro da prisão ele não murmurou, ele não resmungou, ele não falou. Ele ficava o tempo todo tentando criar habilidades para desenvolvê-las e depois falar sempre: olha, lembra-te de mim. Quando chegar o faraó, lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Sempre querendo que os outros dessem a oportunidade. Ele estava criando a própria oportunidade dele dentro do cárcere. Tá. Só que o mais interessante acontece lá no versículo 39, que diz: e disse em seguida a José, pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Quer dizer, o faraó falou para ele: se Deus te revelou o meu sonho, não há ninguém mais prudente e preparado como você. Tu, tão prudente e tão sábio, tu mesmo será posto à frente de toda a minha casa e todo o meu povo obedecerá a tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Disse-lhes ainda: eis que eu te ponho à testa de todo o Egito. Querendo ou não, então o que a gente pode perceber é que José saiu da prisão e foi governar o Egito. Ele saiu do cárcere, da dor, do sofrimento ali para ser governador. Eu quero que você entenda agora. Eu vou te dar 3 fórmulas práticas de fazer o que José fez. Primeiro, ele ressignificou aquilo que ele estava vivendo. Ele foi vendido, foi condenado e foi para a prisão. Mas mesmo assim, ele não murmurou, não se chateou e não falou. Ele estava o tempo todo querendo aprender e a tentar desenvolver uma nova habilidade, que era ler sonhos. Isso fica para um outro vídeo, porque se a gente for falar do sonho, José não tinha
aprendido a desvendar os sonhos. Os primeiros sonhos quem desvendou foi a família dele. E depois ele conseguiu essa habilidade na dor, no cárcere, ali, quando ele tinha sido condenado falsamente e ido na prisão. Então, a gente pode entender que ele todo o tempo estava ressignificando aquilo que ele estava vivendo. E o fato é, ressignifique rápido as suas perdas, as suas situações e tenta aprender com elas. O próximo é encontrar a força oculta. Ele todo o tempo encontrou a força porque ele sabia que a primeira vez veio o mordomo, ele falou, olha, lembra-te de mim quando estiver perante ao rei, porque eu desvendei esse sonho para você, pode ser que, sei lá, você pode fazer alguma coisa para mim, depois veio o padeiro, ó, lembra-te de mim, que eu revelei esse sonho, pode ser que você vai... Ele todo o tempo estava tentando ver a força daquilo que ele estava fazendo. Ele estava o tempo todo, cara, será que se eu testar isso aqui com uma pessoa vai dar certo? Mas por favor, lembra-te de mim. Ele, além dele ressignificar rápido, ele encontrou a força oculta e depois começou a compartilhar de forma com propósito, porque ele compartilhava, ele desvendava o sonho das pessoas e falava, olha, o propósito é esse, mas ó, presta atenção, lembra-te de mim quando estiver lá.